1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 12 até o 18. Que diz assim: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho: Peço-te que leve aos teus irmãos uma arroba de trigo, tomando a estes 10 pães. Vai, depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo, oferece-os aos comandantes da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Apenas até aqui. Amém? O profeta Samuel, ele era profeta e também foi o último juiz de Israel. E Saul foi o primeiro rei. Depois da época dos juízes, quando se passaram a época dos juízes, o povo pediu um rei. E aí o primeiro rei levantado foi o rei Saul. Porém, Saul começou a desobedecer às ordens de Deus e também foi culpado de mentir sobre o que havia feito. Começou a desobediência, começou as mentiras, sobre o que ele havia feito. Em decorrência desses pecados, ele havia perdido o trono. Ainda estava ocupando o cargo, no entanto, ele não era mais capaz de liderar a nação, de governar a nação, de guiar o povo de Israel. Ocupando o trono, apesar disso, ele já não era mais considerado o rei. Diante de Deus, Deus já tinha encerrado o tempo dele, porque ele já estava conduzindo o povo por mau caminho. Ele não estava mais conduzindo de uma forma obediente, ele não estava mais obedecendo e também começou a mentir. Então, Samuel também havia rompido seu relacionamento com o rei Saul. Só que Samuel, ele precisava agir. Deus queria que Samuel agisse, deixar de chorar pelo passado. E quando Deus ele estava preparando algo para o futuro de Israel, Deus estava planejando algo para Israel viver no futuro, um futuro bom, algo novo. E às vezes, irmãos, nós às vezes nos pegamos chorando pelo velho, Às vezes nós nos encontramos chorando pelas coisas que já passaram, quando Deus tem algo novo pela frente. Às vezes a gente fica agarrado em coisas que passaram, ficamos agarrados no passado, enquanto Deus está nos dizendo que tem algo novo para a nossa vida, que Ele tem algo para liberar na nossa vida. Então, eu já começo dizendo: não fique preso nas coisas que passaram. Eis que tudo se fez novo. O Senhor tem algo novo. O Senhor tem uma vida nova. O Senhor tem restauração. O Senhor tem cura. Então não ficamos nos apegando às coisas que passaram, chorando por aquilo que já passou. Vamos celebrar o que está por vir. Amém? Deus, ele queria ungir um novo rei para Israel. O Senhor, ele já tinha alguém no seu coração. E Davi foi o rei escolhido, foi o homem escolhido por Deus. Claramente nós vemos a mão de Deus sobre Davi. Deus estava sobre ele, Deus estava guiando Davi, Deus estava protegendo Davi, Deus estava preparando Davi para que ele viesse ser o rei de Israel. Podemos ver a mão de Deus no decorrer da Bíblia, o quanto Deus estava com ele. O líder, Davi era o líder segundo o coração de Deus. Deus estava sobre ele. Davi, ele era de Belém.
Davi e sua família era de Belém. E apesar de ser uma cidade pequena, um povoado pequeno, mas essa cidade, Belém, ela era muito conhecida pelos israelitas. O próprio Davi faria com que essa cidade pequena, tão pequena, fosse ficar famosa no futuro. Essa cidade ficou famosa e começou com Davi, porque ele era de lá. E também como Jesus faria depois também. O filho de Davi que nasceu nessa cidade, conforme as Escrituras. Então, essa cidade tão pequena e, enfim, ficaria famosa através da vida de Davi e o próprio Jesus que nasceu. O nome Belém quer dizer casa do pão. E foi lá que o pão da vida desceu do céu. Jesus Cristo, que veio e habitou como ser humano. Amém? Em sua posição de juiz e profeta, Samuel, ele tinha a liberdade de andar livremente. Ele tinha a liberdade de ir aonde ele quisesse. No entanto, naqueles dias estavam difíceis para Samuel se locomover. Por quê? Saul já estava desconfiado. Saul começou a desconfiar. Ele era um homem desconfiado. Então, Samuel precisou ser muito cauteloso, porque qualquer passo em falso, as pessoas que serviam o rei poderiam trazer as notícias para Saul e Samuel poderia estar encrencado. Então, Samuel tinha que se locomover com muito cuidado, com muita cautela. Porém, mesmo com toda essa dificuldade de se locomover naqueles dias, pela desconfiança de Saul, ele conseguiu chegar até a casa de Jessé e ungir o próximo rei de Israel. Com toda a dificuldade, Samuel conseguiu chegar até a casa de Jessé e cumprir a sua missão. Saul, como a gente sabe, ele olhou para a aparência, né? Para o aspecto de cada um, mas Deus olhou para o coração deles. Às vezes, irmãos, às vezes não, a gente consegue olhar muito para o aspecto da pessoa, olhar para a fisionomia, mas somente o Senhor é que sonda os corações. A menos que essa pessoa se revele quem é, a gente não sabe verdadeiramente quem ela é. Porque somente o Senhor sonda o coração. A gente vê com os nossos olhos o físico, os aspectos, a aparência, mas o Senhor, ele veja o coração das pessoas. E Samuel, ele não conseguiu ver, ele apenas olhou a fisionomia, olhou os aspectos, mas Deus já estava sondando o coração deles. Deus já tinha alguém escolhido para ser ungido a rei. Davi, ele era um moço tão desconsiderado pela sua família, que Jessé nem foi chamar Davi para vir se juntar à mesa. Ele apenas apresentou os filhos que estavam ali. E Davi estava lá no campo apacentando as ovelhas do seu pai. Apesar de Davi ser um pastor de ovelhas, porque não era algo tão grandioso, na verdade, apacentar ovelhas. O pastor geralmente apacentava as ovelhas do dono, né? Então, ele cuidava das ovelhas dos donos. Ele também se via como uma das ovelhas do Senhor. Davi, ele cuidava das ovelhas, mas ele se considerava uma ovelha. E ele descreveu isso no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele se considerava também como uma ovelha do Senhor. Esse salmo, ele não foi escrito por um rapaz, por um guri, mas ele foi escrito por um homem experiente e temente a Deus. Davi tinha experiência quando escreveu esse salmo e também era temente ao Senhor. Ele olhou para trás e viu todos os seus dias e viu tudo que o Senhor tinha feito por ele, a fidelidade do Senhor na sua vida, e ele escreveu esse salmo. Davi, ele era exatamente o líder que Israel precisava para aquele tempo, para aquela geração. Davi precisava
Davi precisava corrigir, reparar todo o estrago que Saul havia feito e consertar aquilo que havia quebrado em Israel. Deus, Ele chama, irmãos, pessoas ocupadas. Você sabia? Deus, Ele chama pessoas ocupadas. Não quem procura fugir das responsabilidades. O Senhor, Ele não procura quem está fugindo das responsabilidades. O Senhor procura as pessoas que já estão ocupadas. Moisés, Gideão, Elias, Neemias, Amós, Pedro, André, Tiago e João e Mateus, eles estavam todos trabalhando quando o Senhor os chamou. Todos eles estavam fazendo alguma coisa quando Jesus chamou eles. O Senhor, Ele não chama os desocupados. O Senhor chama aqueles que já estão fazendo alguma coisa. O Senhor, Ele não vai chamar pessoas desocupadas. O Senhor vai chamar aqueles que já estão enganjados na sua obra. Aqueles que já estão fazendo, por mais que seja pequeno, mas já estão fazendo alguma coisa. O Senhor sempre vai chamar os ocupados. O padrão de Deus para quem é fiel é: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25 e 21. Irmãos, Davi, ele havia sido fiel a Deus no pouco. Davi, ele estava sendo fiel quando ele estava lá cuidando daquelas ovelhas. Ninguém estava vendo ele. Davi estava fazendo talvez naquela época algo insignificante. Não era algo grandioso. Mas ele foi fiel no pouco. E depois Deus o promoveu a fim de governar sobre o muito. De um rebanho de ovelhas para uma nação inteira. Davi se sujeitou à autoridade de Deus e foi fiel. Deus usou Davi para promover um recomeço para aquela nação. Tanto em termos políticos quanto espirituais. Porque nenhuma das coisas mais Saul estava sabendo fazer. Ele não estava mais sabendo governar de forma política e nem espiritual. Deus levantou Davi para que ele governasse, tanto na questão política quanto na questão espiritual. O óleo que foi derramado na sua cabeça pode simbolizar o próprio Espírito Santo, que veio sobre Davi. E daquele momento em diante, Davi foi um grande homem de Deus. Amém? Ao permanecer em Cristo, nós recebemos o poder de que precisamos. Pois Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Porque é isso mesmo. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então, o segredo é permanecer em Jesus. E com Ele, nós podemos fazer muitas coisas. Amém? Até que ponto Jessé e os filhos entenderam a unção que Davi recebeu? Talvez eles pensaram que a unção que ele recebeu, que Davi recebeu, poderia ser para servir o rei Saul. E é bem provável que talvez Samuel tenha chamado Davi em particular e ter falado para Davi que ele tinha sido ungido porque o Senhor o escolheu para ser o futuro rei de Israel. E explicado também que ele seria um grande rei daquela nação. Se esse foi o caso, se assim aconteceu, se esse foi o caso, Davi naquele momento teve um comportamento maduro enquanto serviu o rei. Porque Davi, ele serviu muito o rei Saul. O rei Saul, por várias vezes, era atormentado por espíritos malignos. E Davi ia até o palácio e tocava a sua harpa. E os espíritos saíam da vida de Saul. E Davi, de vez em quando, era chamado ao palácio para servir ao rei. E a gente veja que ele teve um comportamento maduro. Porque ele tinha recebido a unção, ele sabia qual era o propósito dele,
mas ele soube respeitar o momento, ele soube entender que aquela hora não havia chegado, que não era o tempo ainda de ele reinar. Então ele se sujeitou, ele foi servo, ele serviu o rei que estava no trono. Deus, ele preparou Davi lá naquele deserto, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, enquanto ele apacentava aquele rebanho. Lá, Davi passou por inúmeras situações, por inúmeros desafios. E entre esses desafios estavam leão e urso. O Senhor, ele preparou o servo Davi. Davi foi um servo que estava sendo preparado para cumprir os seus propósitos para aquela nação, para aquele povo, para o povo de Israel. Davi, ele entendeu o propósito. A partir do momento que ele foi ungido, que ele recebeu aquela unção, ele entendeu o seu propósito. E ele foi servo. Irmãos, Deus, ele nos prepara nos desertos da nossa vida. Ele permite com que a gente passe por esses desertos da vida, para que a gente seja preparado para então nós cumprirmos o nosso propósito. O propósito específico que cada um recebeu de Deus. O Senhor, ele usa esses desertos da vida, desses desafios que a gente passa na vida, porque isso é uma preparação para algo que vem pela frente. Você, para fazer qualquer coisa, você se prepara? Você se prepara antes. Por exemplo, para estar aqui pregando, eu me preparei. Eu me preparei algum dia para poder estar aqui. Tem que haver uma preparação. Você tem que se preparar para muitas coisas da vida. Então, o Senhor, ele usa os nossos desafios, as coisas da nossa vida, para nos preparar para as coisas que hão de vir. E foi assim que ele fez com Davi. Ele escolheu Davi para ser rei daquela nação. E ele usou aquele estado de Davi, onde ele estava, lá naquele campo, sozinho, talvez renegado pela sua família. Tudo indica que Davi era o filho esquecido, né? Ninguém lembrava dele. Mas o Senhor, ele aproveitou aquele estado em que Davi estava, lá naquele campo, sozinho, cuidando daquele rebanho, para preparar Davi para ser o próximo rei, de pastor de ovelhas, líder de uma grande nação, a nação de Israel. Então o Senhor, ele faz com a gente assim também, assim como ele fez com Paulo. Paulo foi um vaso preparado por Deus para um propósito específico. O Senhor também preparou Paulo para aquele tempo. E assim o Senhor faz com a gente também. O Senhor, ele usa essas coisas para nos preparar. Amém? Você está entendendo? Esses desertos, irmãos, eles são campos de preparação. Quem aqui já não passou por um deserto? E às vezes a gente fica, perguntando, não questione Deus dizendo por quê, mas faça outra pergunta: para quê? A gente não tem que entender por quê, mas é para quê, Senhor? Para que eu estou passando isso? E nunca o que você passa será só para você. Porque o Senhor, ele vai usar dos nossos testemunhos para abençoar outras pessoas. O Senhor, ele não é individualista, o Senhor é coletivo. Tudo que ele faz é coletivo. Nunca tem a ver somente comigo, nunca tem a ver somente com você. Tudo que o Senhor faz é coletivo. A única coisa que é individual é a minha intimidade com Ele. Mas tudo que Ele vai fazer é no coletivo. O Senhor, ele nunca me abençoa só por causa de mim. Ele me abençoa porque Ele também quer abençoar as pessoas através de mim. O Senhor, ele não te dá riquezas para você ficar só para você. O Senhor, ele te dá riquezas para você abençoar as outras pessoas também.
O Senhor te dá coisas para você repartir com os outros também. Amém? Então o Senhor, Ele não trabalha na individualidade, Ele é coletivo. Tudo que Ele faz é pensando em mais alguém. Nunca tem a ver somente com a gente. Esses desertos são um campo de preparação. E para nós vivermos coisas grandes, nós vamos passar por batalhas grandes também. Antes de Davi ser um grande rei em Israel, ele foi um servo. Tudo começa em ser servo. Se eu não sei servir, eu também não serei não farei parte das outras coisas também. Se eu não ser servo, eu não vou participar das coisas grandes. Primeiro, comece em ser servo. Jesus, Ele nos dá um exemplo de serviço. Jesus, Ele se fez servo e humilde e obediente. Jesus, Ele servia os seus discípulos, servia as pessoas. Jesus se fez servo. Então tudo começa em nós servirmos. Se nós não sabermos servirmos, nós não vamos participar das coisas grandes do Senhor. Nós queremos viver o extraordinário, não é mesmo? Nós queremos viver coisas extraordinárias. Então, vamos nos preparar para também passarmos por guerras extraordinárias. Davi, ele foi um grande rei, um rei extraordinário, mas ele tinha matado o urso, o leão e um gigante. Ele foi um rei extraordinário, mas antes ele teve guerras extraordinárias. Se nós queremos viver coisas extraordinárias, vamos também passar por lutas, por guerras extraordinárias. Senão a gente não passa de ordinário. Vamos passar por lutas ordinárias e vamos ser pessoas ordinárias. Qual que a gente vai escolher? Ser ordinário ou ser extraordinários? Amém? Primeiro Davi passou por dificuldades, para depois ser o rei de Israel. A chave do segredo, a chave para o sucesso de Davi é: Deus é com ele. 1 Samuel 16 e 18. E também foi o segredo de sucesso de José, de Josué e de Samuel. Isso, irmãos, constitui em um alicerce para a vida cristã bem-sucedida nos dias de hoje. Se você quer ter uma vida cristã bem-sucedida, você tem que ter o Senhor com você. Você terá que dizer: o Senhor é comigo. Só alcança sucesso aquele que tem o Senhor com ele. Só alcança sucesso quem tem Cristo com ele. Quem tem uma vida cristocêntrica. Parte daqui. Quer ter sucesso cristão? Quer ser um excelente cristão? Então você tem que andar com Cristo. Você tem que levar uma vida cristocêntrica. Davi, ele amava e adorava a Deus. Ele amava o Senhor e ele se entregou à obra que o Senhor havia chamado ele para realizar. Na época de Saul, os filisteus eram os piores adversários de Israel. Embora tinha havido já muitos inimigos, e havia muitos inimigos ainda, porém, os filisteus eram os piores. Grandes vitórias eles já tinham passado, muitas lutas eles já tinham travado e já tinham vencido, nos tempos dos juízes e também de Saul. Porém, os filisteus eram implacáveis. Os filisteus eram muito ferozes, eram um povo difícil, um povo implacável, um povo ruim, um povo que blasfemava o tempo todo contra o Senhor. Agora seria a vez de Davi entrar em cena e derrotar todos os seus inimigos. Agora era a hora de Davi se levantar e derrotar os filisteus. Os dois exércitos, tanto os israelitas quanto os filisteus, eles se encontravam cada um em uma colina, que eram separadas apenas por um vale. E apesar de ser
separado por um vale, eles estavam tão próximos um do outro, que quando o gigante vinha de manhã e à tarde para afrontar eles, para blasfemar contra Deus, para provocar Israel, eram tão próximos que eles podiam ouvir. Não tinha microfone. Então ele gritava de um lado do monte e chegava até o outro lado, e eles podiam ouvir as declarações do gigante Golias. Então eles estavam tão próximos que eles podiam ouvir. E durante 40 dias, o povo de Israel ficaram ouvindo todas aquelas declarações, aquelas blasfemas, aqueles pecados contra Deus. E eles não estavam fazendo nada. Passou 40 dias. E o povo de Israel sofreu ameaças. E eram desafiados todos os dias. Golias, ele ridicularizava e blasfemava contra Deus. Ele ridicularizava os israelitas. Ele fazia blasfemas contra Deus, calúnias contra Deus, colocando Deus lá embaixo. Blasfêmia mesmo contra Deus. Mas Davi, ele estava prestes a contrariar todas essas declarações desse gigante. Foi então, como nós lemos, Jessé manda chamar Davi, e aí instrui Davi para que ele vá até o acampamento e leve mantimento para os seus irmãos, e também, como nós lemos, queijo também para os comandantes que estavam ali, os seus colegas. Davi, quando chegou lá e ouviu aquelas declarações de Golias, ouviu todas as blasfemas, talvez ele tenha ido de manhã ou à tarde, porque quando ele foi, ele ouviu as declarações, as blasfemas de Golias. Davi, ele considerou aquele desafio não um desafio pessoal, mas ele considerou aquele desafio por próprio Deus, porque ele queria provar que Deus era o verdadeiro Deus e não os deuses dos filisteus. Aquele desafio não foi algo particular, aquele desafio foi algo mais que isso. Ele pegou aquele desafio para ele porque ele queria provar que Deus era o verdadeiro Deus. Então, irmãos, vai ter batalhas que nós iremos travar, que não vai ser para nossa vitória pessoal, que não vai ser para nós nos beneficiar, mas nós vamos ser chamados para batalhas, porque nós precisaremos defender a honra e a glória de Deus. Vai ter batalhas que nós vamos ter que lutar, mas não por ganho próprio, para nós levarmos a glória, a honra, enfim, para nós ganharmos despojos, mas vai ter guerras que é somente para a honra e a glória do Senhor. Porque nós vamos precisar defender a honra e a glória de Deus. Deus, Ele quer usar o seu povo, Deus, Ele quer usar a sua igreja, a fim de que todas as outras nações saibam que Ele é Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que governa o céu, o Deus que governa a terra. Um dos propósitos do tempo que Israel passou no Egito era para proclamar o nome e a glória a toda a terra. Ao abrir o Mar Vermelho para o povo sair de Israel e a abertura do Rio Jordão para que o povo entrasse na terra de Canaã, era para que o nome do Senhor fosse exaltado, fosse glorificado, que aquilo ali servisse de testemunho para todas as nações, quem era o Deus de Israel. Aleluia! O que Deus fez por intermédio de Davi ficaria registrado para que todas as pessoas, para que todo o mundo soubesse o que o Senhor tinha feito.
e para que trouxesse também honra e glória a Ele. Antes de Davi lutar a batalha do povo de Israel, Davi foi preparado por Deus lá no campo, enquanto cuidava daquelas ovelhas. Enquanto ele lutava suas próprias batalhas lá no campo, enquanto Davi estava lá no campo apacentando aquelas ovelhas, ele sim lutou batalhas pessoais. O urso, o leão foram batalhas pessoais. Foi só então, primeiro ele lutou suas batalhas pessoais, para depois ele lutar as batalhas do povo. Primeiro ele teve vitória em suas batalhas pessoais, e depois ele teve vitória para o povo, dando honra ao nome do Senhor. Nós vamos passar por batalhas, e algumas não serão para vitórias próprias, para vitórias para nós mesmos, pessoais, mas serão para a honra e a glória do Senhor, para que Ele seja exaltado. Suas lutas pessoais naquele campo de ovelhas serviram para Davi possuir uma fé segura em Deus. Aquele campo trouxe uma experiência extraordinária para Davi. Lá, batalhando as suas batalhas pessoais, ele teve experiências pessoais e a sua fé foi fortalecida. E ele descobriu que o Senhor também era confiável nas situações de crise e que não o abandonaria em momento nenhum. Lá naquele campo de batalha, Davi teve a sua fé firmada em Deus e a sua confiança em Deus, que Deus estaria com ele em todo o tempo. Irmãos, as nossas lutas internas, as nossas lutas, nossas guerras internas, elas vão servir para desenvolver em nós uma fé inabalável. As lutas internas vão servir para nos fortalecer na fé. E também para nós termos a experiência de que nós podemos confiar em Deus e que Ele está com nós. E Ele é por nós. Amém? Quando Davi chegou no acampamento de Israel e ouviu aquelas declarações, e ouviu todas aquelas blasfemas, ele disse: quem é esse incircunciso que está blasfemando contra Deus? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para desafiar o nome de Deus? Quem ele pensa que é para nos ridicularizar o povo de Israel? Quem esse incircunciso pensa que ele é? E quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu essas palavras corajosas de Davi, ele rapidamente se irritou com o seu irmão. Rapidamente ele se irritou. O irmão caçula que cuidava das ovelhas, o irmãozinho mais novo, jovem demais, fraco demais para ir à guerra, mas falava de uma forma tão bombástica contra aquele gigante, dizendo o quão ridículo era ele estar fazendo tal afronta e que ninguém ainda em Israel havia se levantado, ter sido corajoso o suficiente para enfrentar aquele gigante. Quando Eliabe ouviu isso, primeiramente ele já pensou, porque ele se incluía nessas pessoas que Davi estava falando. Então ele se irritou, ele ficou zangado e ele ridicularizou Davi. E Eliabe, ele ficou muito zangado. Irmãos, sempre que nós vamos dar um passo de fé, sempre que nós vamos ser ousados no Senhor, quando nós vamos ser corajosos, sempre que nós damos um passo de fé para lutar contra o inimigo, há alguém ao nosso redor para nos desanimar. E geralmente, com frequência, essa resistência começa no próprio lar. Quando a gente dá um passo de fé, quando a gente dá um passo de ousadia, um passo de coragem, eu vou vencer, vai ter sempre alguém para nos desanimar. Infelizmente. Nem todos vão entender o seu propósito. E a reação de Eliabe
ela só demonstrou inveja. Ele estava com inveja. Eliabe esqueceu de que em primeiro lugar, Davi, ele estava lá naquela hora, naquele dia, porque ele foi levar suprimento que o seu pai mandou. Em primeiro lugar, Eliabe esqueceu de que Davi estava lá para fazer isso. E também suprimento aos outros 2 irmãos, porque estavam em 3 irmãos lá. E esses 3 irmãos, eles tinham visto Davi ser ungido, mas eles não entenderam o que aquela unção significava. Nem todas as pessoas vão entender a unção que está sobre você. Nem todos vão entender aquilo que você carrega. Nem todos vão entender o propósito de Deus na sua vida. Vão olhar e vão dizer assim: quem que ele pensa que é? Não é só um pastorzinho lá cuidando de ovelha? Fulano lá não trabalha lá naquele lugar? O que ele está fazendo? Quem ele pensa que é? Vai ter pessoas que não vão entender aquilo que Deus derramou sobre você. Sempre vai ter pessoas que não vão entender o propósito que tem na sua vida. Mas o importante é você permanecer. O importante é você entender o seu propósito. Se você entender o seu propósito, descanse. Descanse em Deus. Fique firme com Ele. Não se deixa desanimar pelas palavras que você ouvir. Não se deixe se levar pelas palavras desencorajadoras, palavras fúteis. Você recebeu algo do Senhor e é essa palavra que importa para você. Não se deixe desanimar pelas palavras que não vêm de Deus, palavras que vêm para te afrontar, te desanimar, te colocar para baixo. Davi fez isso. Ele não permitiu que as palavras de Eliabe o desanimassem, aquelas palavras tão ríspidas, tão mal educadas, tão afrontadoras. Ele não permitiu que as palavras do seu irmão entrassem na sua vida, no seu coração e o desanimassem. Por quê? Porque ele sabia que Deus poderia ajudá-lo a vencer aquele gigante. E é isso que importa. É você saber que Deus está com você. Deus é por você. E se Deus é por nós, quem será? Quem se atreve a ser contra nós? Eliabe, ele parecia se ofender com a fé de Davi. Vai ter pessoas que vão se ofender com a sua fé. Você sabia? Você vai demonstrar fé e vai ter pessoas que vão se ofender. Vai ter pessoas que vão se ofender com a sua fé. O acusador de Davi era o seu próprio irmão. E o veneno em suas palavras tinha a intenção óbvia de intimidar, humilhar e calar Davi. O ataque de Eliabe teve como alvo a identidade de Davi. Vai ter ataques na nossa vida que vão vir para atingir a nossa identidade e fazer você se questionar: será mesmo? Será mesmo que eu sou isso em Deus? Será que Deus realmente me chamou para isso? Será que Deus estava certo? Deus estava, quando me falou isso, será que realmente é isso? Quem já não passou por isso? E já não pediu para Deus? Deus, usa um profeta para renovar o teu propósito na minha vida. Usa um profeta para dizer, para redizer aquilo que o Senhor já me disse, né? Porque se o Senhor não falar comigo hoje, não era de Deus. Não tinha sido o Senhor que falou. Irmãos, eu me lembro de Noé. Deus veio e falou apenas uma vez com ele. E ele não pedia para o Senhor vir e falar de novo. Vem, Senhor, fala de novo para ver se eu entendi direito. Irmãos, quando Deus fala, Deus não erra. Amém? Quando Deus dá um propósito, quando Deus nos direciona a algo, Ele não erra. Ele não errou de pessoa. Ele não errou o propósito. Amém? O ataque tinha a intenção de vincular as qualificações de Davi às suas circunstâncias. Era como se Eliabe estivesse dizendo assim: você não é ninguém. Você não é ninguém. Quem você pensa que é? Você é só um pastorzinho de ovelhas.
Você não é nada mais que isso. Você nem faz parte do exército formal. E você nem está uniformizado. O que você está fazendo aqui? Você não faz parte desse exército. Você não tem um uniforme. Você não tem qualificações. Você é fraco. Você é jovem demais. Você é um ninguém. Volta lá. Vai fazer o que você estava fazendo. Vai lá cuidar daquelas ovelhas. Você não passa disso. Era como se Eliabe estivesse dizendo essas palavras. Tudo que você faz é cuidar das ovelhas. Como você se atreve a vir aqui, rapazinho, e nos fazendo parecer covardes? O que você está pensando? Em vir aqui e falar todas essas coisas, essa conversa de fé? Volta lá, volta para casa e vai fazer o que você estava fazendo. Nesses dias de aceleração, porque está sendo dia de aceleração. Nesses dias de aceleração e despertamento, uma geração nova vem aí. Em nome de Jesus, uma geração nova vem aí. Está vindo aí adiante. Uma geração nova está vindo aí adiante, carregando uma fé. Uma geração nova está vindo adiante com uma fé radical, baseada no conhecimento em Deus. Uma nova geração, uma geração está vindo aí adiante com uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Nesses dias de aceleração, Deus está despertando, Deus está acelerando os nossos dias. Porque uma geração está vindo aí com uma fé inabalável, uma confiança em Deus inabalável. Uma geração nova está se levantando com uma fé baseada no conhecimento de que Deus realmente está com eles e é por eles. Em nome de Jesus eu declaro isso. Em nome de Jesus, o amor de Deus que lança fora todo medo, o amor de Deus que lança fora todo medo, está dando à luz a uma geração cheia de fé e destemida, que fará grandes milagres, sinais e maravilhas. Serão dias de grandes milagres, de maravilhas e grandes sinais. Uma geração cheia de fé, uma geração comprometida com um Deus verdadeiro, uma geração que não se deixa abalar por palavras intimidadoras. Uma geração corajosa, uma geração de Davi, que recebeu uma unção, recebeu um óleo do Senhor para essa hora, para essa nação. Uma geração cheia de fé, uma geração determinada a dar honra e a glória ao Senhor, ao único Deus, o Deus verdadeiro. Uma geração que vai destronar os falsos deuses. Uma geração que vai levantar honra e glória ao Senhor. Uma geração destemida, uma geração. Deus vai levantar um grande exército. O exército de Deus nesta terra, que vai levantar a bandeira do trono, que vai levantar a bandeira de Deus, o Rei dos Reis, que vai proclamar o nome do Senhor a todas as nações. E quem querer fazer parte disso, vai também precisar se comprometer. Essa palavra tem me balizado nesses últimos dias. Comprometimento. Se comprometa com as coisas de Deus. Se comprometa com Deus. Se comprometa com o reino de Deus. São dias de comprometimento. São dias que nós não podemos brincar de ser crente.
São dias de você levar o cristianismo a sério. São dias que Deus está precisando de gente comprometida com Ele e com o reino dEle na terra. São dias da igreja se levantar e se comprometer com a obra dEle. Deus está nos chamando para um aceleramento e para um despertamento, igreja. O Senhor está acelerando as coisas, porque grandes coisas estão por vir, e esse aceleramento indica a volta de Jesus. E se você deseja muito que Jesus volte, então se levante, se posicione e comece a trabalhar para que isso aconteça. Porque nós ficarmos sentados e dizer ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, mas não fizermos nada, nós precisamos fazer parte desse aceleramento, desse despertamento, para que Jesus volte logo. Quem aqui não deseja sair dessa terra, irmãos? Quem aqui não deseja isso? Porque são tantas coisas que a gente passa, são dias tão difíceis, são tantas guerras. Eu estou cansada de ter que me enquadrar nos padrões. É tantas coisas, é tantas dificuldades, é tantas aflições, é tantas angústias, é tantas pessoas incomodando você também, né? Não é só eu, ou aquele vizinho chato, né? Que você ainda tem que dizer Deus te abençoe, eu oro por ti. Mas são tantas coisas que a gente passa aqui. É tantas dores no emocional, é dores no físico, é doença, é depressão, é ansiedade. Quem aqui não deseja se livrar disso tudo aqui? Porque nós não somos eternos. Nós seremos eternos lá no céu, mas aqui nós estamos de passagem. Eu quero que Jesus volte logo. Eu não estou nem aí para minha casa, para o meu carro. Eu não quero nada, não quero saber de nada. Os bens que a gente acumula, não, nada disso. Isso aqui vai ser corroído, vai ser destruído. Não dura. Eu desejo o céu. Eu desejo estar com Jesus. Que nessa manhã nós possamos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, Senhor, volta logo, Jesus. Pai, envia o teu filho para nos buscar a tua igreja. Nós ansiamos pela tua volta, Jesus. Nós ansiamos pela tua volta. Nós não queremos, nós não estamos prendidos com nada dessa terra. Pelo menos eu não estou. Eu não estou prendida com nada daqui. Nada. Que nós possamos dizer isso. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nos tira daqui. Nos tira desse plano terreno. Nos leva para o plano celestial, onde lá não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver lamento, não vai ter nada disso, não vai ter ansiedade, não vai ter depressão, não vai ter nada, não vai ter inveja, não vai ter dor. Serão dias eternamente gloriosos. Serão dias que nós estaremos eternamente com o nosso Pai, com o nosso Senhor Jesus e o nosso amado Espírito Santo. Eu desejo isso. Voltando para a palavra. Não deixe ninguém intimidar você. Não dê ouvido às pessoas que querem atingir a sua identidade, fazendo você se questionar: quem eu sou? Para que eu fui chamado? Não dê ouvido às palavras intimidadoras. O interessante aqui é que Golias, ele não intimidou Davi. Golias não intimidou Davi. Mas Eliabe, intimidado com Golias, tentou intimidar Davi.
Mas Davi, ele não estava intimidado com o Golias. Ele aceitou aquele desafio. Enquanto aquele exército olhava para Golias intimidado, Davi olhava para a onipotência de Deus. Sabe, o nosso problema é que às vezes a gente dá mais importante para o gigante que está à nossa frente do que para a onipotência de Deus. Às vezes a gente faz parecer que o gigante é mais importante do que a onipotência de Deus. Que Deus que você serve? O Deus que você serve não consegue derrubar esse gigante? Então você está servindo o Deus errado. Nosso problema é que a gente dá muita ênfase, muita importância para as lutas que estão na nossa frente. E a gente esquece que nós servimos um Deus todo-poderoso. Irmãos, enquanto nós estivermos com os nossos olhos focados em Deus, escute bem. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos focados em Deus, não há gigante que ficará de pé diante de nós. Não há luta que ficará de pé diante de nós. Quando nós estivermos com os nossos olhos na onipotência de Deus, não há nada que possa ficar de pé na nossa frente. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Entenda que o Senhor, Ele quer preparar você no deserto, enquanto ninguém está vendo, porque é assim mesmo que Ele faz. Enquanto a gente está lá, passando as nossas lutas, ninguém está vendo. Mas saiba que é uma preparação. O Senhor está querendo gerar algo em você. Talvez um amadurecimento na sua fé, talvez um crescimento espiritual. Mas saiba que essas lutas lá, quietinho, só você, o Senhor está preparando você para viver coisas maiores. Saiba disso. Quando ninguém está vendo, você está lá, sendo preparado pelo Senhor no deserto, porque Ele quer usar você para coisas maiores. Fique de pé comigo nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus, você recebe essa palavra? Então, fique com os seus olhos em Deus. Sabe, quando Jesus estava caminhando sobre as águas, e Pedro se atreveu a perguntar: eu posso ir até você, Jesus? Jesus disse: vem. E aí ele teve fé para sair do barco. Ele conseguiu, ele andou sobre as águas, e isso é maravilhoso. Maravilhoso. Só que em determinados passos que ele deu, ele começou a tirar os olhos de Jesus e começou a olhar as ondas muito fortes e os ventos que eram muito fortes. Sabe o que eu entendo aqui? Quando ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para as dificuldades, ele começou a afundar. Então, irmãos, enquanto você estiver caminhando na tempestade, não olhe para ela. Não foque nas tempestades. Não foque no vento, não foque nas águas agitadas. Mas não tire os seus olhos de Jesus. Porque se Pedro não tivesse tirado os olhos de Jesus e ter olhado para as ondas e ter se apavorado, ele não tinha afundado. Ele tinha chegado até Jesus. Então eu quero dizer para você, não foque tanto as dificuldades. Não se deixe ser intimidado por isso. Mesmo que você ouça palavras intimidadoras, mesmo que você seja desafiado, mas não tire os olhos de Jesus. Foque os seus olhos nele. Permaneça nele. Porque sem ele, nada podeis fazer. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Enquanto nossos ministros adoram, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se tiver alguém aqui que desejar uma oração, vir aqui na frente, fique à vontade também. Se não, pode ficar aí no seu lugar também. Mas se desejar, pode vir aqui. Nós estaremos orando por você.
Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Quero convidar os nossos pastores a orar por essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelos teus filhos. Pai, derrama sobre eles uma graça, em nome de Jesus. Eu oro para que eles sejam fortalecidos no Senhor. Senhor, que eles venham ser fortalecidos em fé, em graça, em sabedoria. Pai, que não falte neles ousadia, fé, coragem, Senhor. Derrama sobre eles uma força para vencer, Senhor, os desafios. Pai, renova os teus filhos nesta manhã. Traga a eles equilíbrio, Senhor, tanto nas emoções, tanto na vida espiritual. Traga saúde, em nome de Jesus. Eu libero sobre eles, Pai. Senhor, que eles não sejam intimidados, que eles não venham se deixar ser intimidados, Senhor. Mas que eles venham, Senhor. Mas que eles venham ter força suficiente para enfrentar e vencer. Pai, em nome de Jesus. Senhor, que os olhos deles venham estar focados apenas no Senhor. Que eles venham estar com os olhos focados na Tua onipotência, Senhor. Que eles venham aprender a confiar em Ti e entender que o Senhor é com eles e é por eles. Em nome de Jesus, fortalece a cada um nessa manhã. Derrama sobre eles graça, Senhor. Cura os corações, em nome de Jesus. Fortalece a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que eles sejam fortalecidos. Para que eles venham, Senhor, aprender a confiar no Senhor. Derrama sobre eles, Jesus, ousadia, coragem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Que haja um despertamento na Tua igreja, Senhor, e que nós venhamos fazer parte desse aceleramento e desse despertamento, Senhor, que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, que haja um despertamento, não só no amor e graça, porque nós não somos os únicos, Senhor, mas que haja um despertamento na Tua igreja, a igreja que um dia o Senhor irá voltar e buscar. Senhor, que haja um despertamento na Tua noiva, Senhor. Que haja um despertamento, que haja comprometimento com o Senhor. Em nome de Jesus, para aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor. Para todas as coisas que estão por vir, que nós venhamos estar comprometidos, Senhor. E fazendo parte desse aceleramento, Senhor. Desse despertamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exclusivo é o meu coração. Você pode cantar essa canção. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode me ter calar. O louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão. Nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu. Com risco de morrer, pois o que importa é obedecer, Senhor. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é O meu coração, vivo só pra Ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia! Glória a Deus! Você está grato ao Senhor?
Amém, aleluia. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus te dê graça, que Deus te dê ânimo. Em nome de Jesus, neste início de semana, que você venha lutar e vencer em nome de Jesus. Que você venha ser um cristão abençoado e também que venha abençoar outras pessoas, amém? Levante as suas mãos assim. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Que Deus te abençoe, um excelente domingo. Em nome de Jesus, boa semana. Vão com Deus.